Tá bom? Então, se tem alguém para você convidar, compartilhe aí agora, convide, chame e o Senhor vai fazer a obra nessa noite, no nome de Jesus. Amém, pastor Bart? Amém. Por favor, fique à vontade. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou de boné, né? Porque aqui o culto é em casa, né? E a gente fica livre, né? E aqui está um corredor, tá vendo? Vem aquela friagem. E aí, né, sem boné, fica um friozinho na careca e fica bem difícil, né? Eu posso ir chegando assim mais pra frente? Pode, então, fique à vontade. Gritando, forçar minha voz. Então, prazer estar com vocês aqui. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, né? Para a gente poder estar ouvindo a palavra do Senhor, tá bom? Então, gente, para a gente poder entender, né, a Bíblia, entender a palavra de Deus, a gente precisa ter em mente, ter no coração, né, o que a Bíblia trata, né? E a Bíblia, ela vai falar da história da salvação do homem, não é isso? É o plano de Deus, é o projeto de Deus para alcançar o homem perdido, para redimir, resgatar o homem perdido. Se a gente não lê a Bíblia com esse entendimento, né, de que Deus, né, ele tem um plano, né, um projeto, um plano geral, um plano de salvação, um plano de redenção para o homem, né, de resgate para o homem, de resgatar o homem do pecado, né, de restaurar todas as coisas através do sacrifício de Jesus. A gente não entender isso, né, que a Bíblia, ela trabalha nesse sentido de que Deus, né, ele quer resgatar, o projeto de Deus, né, é resgatar todo o universo, é salvar todo o universo, é restaurar todo o universo pelaquilo, né, pela obra que Jesus realizou no Calvário. E para, né, realizar esta obra, Deus, o que ele fez? Ele tem um plano, né? Ele tem um plano geral, ele tem um projeto geral, né, que ele está no controle de tudo. Mas dentro desse projeto geral, ele tem um plano específico para a vida de cada um de nós. Entendeu? Então, o projeto de Deus, a vontade de Deus para a vida de cada um de nós, ela está ligada a esse projeto geral, esse plano geral, esse plano né, global, né, universal, que Deus tem, né, de redenção do homem. Nós precisamos entender isso. Porque à medida que a gente entende isso, né, que tem um projeto, um plano geral, né, um plano de salvação, e Deus, dentro desse plano, eu faço parte. Deus tem um projeto para a minha vida, um projeto para realizar através de mim, que eu faço parte disso aí, gente. Só que muitas vezes, o que acontece? Nós, como igreja, nós não entendemos isso, né? Nós não entendemos que Deus tem um plano geral, um plano, né, para salvação da humanidade, para resgate do homem, e que esse plano também tem um plano específico na minha vida, que Deus vai me usar para cumprir esse propósito. E quando a gente olha aqui para a vida de Israel, para a vida do povo de Israel, a gente vê que esse plano geral, Deus, né, queria fazer isso através do quê? De Israel. Então, a palavra do Senhor para Abraão foi, né, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o plano de Deus para Israel passava por isso, de Israel entender, né, que ele seria bênção para as nações, ele seria influenciador das nações, seria abençoador. E a gente começa a olhar isso, porque se você for olhar mais ou menos para há 4.000 anos atrás, né, 2.000 anos antes de Cristo, você, né, chegar, né, do relacionamento de Deus com um homem, com uma pessoa, o que ia acontecer? Né? Deus falou para ele, vou te colocar o seu nome grande, seu nome vai ser engrandecido, você vai ser abençoado. E naquela época, se fosse uma promessa qualquer, as pessoas iriam acreditar o quê? Que eles iriam o quê? Dominar povos, eles iriam o quê? Dominar nações, eles iriam o quê? Explorar, conquistar, né, expandir o reino. Mas a proposta de Deus para Abraão era o quê? Uma proposta de que ele fosse o quê? Bênção para as pessoas. Entendeu? E isso que a gente precisa entender isso. O propósito de Deus, dele nos ter salvo em Cristo Jesus, nos ter resgatado em Cristo Jesus, é para que eu e você, a gente seja bênção para a vida das pessoas. E aí a gente precisa entender isso, né? E Deus falou, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ser tu uma bênção, aonde nós formos. E esse é o chamado da igreja, de você ser bênção para a vida das pessoas. E aí eu quero perguntar, você tem sido bênção para a vida das pessoas?
Aonde você vai, né, está fluindo um rio de água viva do seu interior para abençoar as pessoas, para, né, levar, matar a sede que as pessoas têm de Jesus? Será que está saindo isso de dentro de você, esse rio de água viva? Então, nesse texto aqui, a gente vê, né, que em Israel, ele saiu desse plano geral, desse propósito de Deus. Né? Eles, ao invés de serem bênção para as nações, eles passaram a ser o quê? A se contaminar, a se misturar com as nações e começaram, né, a serem influenciados, começaram a se tornar idólatras. E aí eu penso, né, que muitas vezes nós como igreja, ao invés de nós sermos, né, bênção, referencial para a vida das pessoas, a gente está sendo influenciado. Aí está acontecendo igual, está acontecendo com Israel aqui nesse texto. E a coisa ficou tão, né, tão forte com Israel, que Deus chegou um momento que ele falou, olha só, eu vou precisar tirar a idolatria do seu coração. E não tem jeito. Né? Porque eles criaram tantos pensamentos teológicos, tantas, né, coisas, que eles entendiam que achavam que Deus jamais iria destruir Jerusalém. Eles achavam que jamais Deus iria destruir o templo. Entendeu? Mas por quê? Eles estavam idolatrando mais o templo, mais, né, a cidade de Jerusalém, fora os ídolos que eles tinham, do que o Senhor, do que adorar o Senhor, do que o servir o Senhor. E aí, nesse texto aqui, Deus, né, traz uma palavra para o profeta Jeremias. E a cidade de Jerusalém, ela estava passando pelo momento de cerco, né, foi várias vezes atacada pelo rei Nabucodonosor, que Deus chama de Nabucodonosor, meu servo. Né? O rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém, né, levou vários cativos para a Babilônia e chegou, né, no final que ele pegou, levou, destruiu a cidade, destruiu o templo e Deus chamou de meu servo. O camarada era idólatra, né? Era um cara que pegava as pessoas, né, e arrastavam ela, né, pelo nariz com um anzol, mas ele estava cumprindo o propósito de Deus, que era o quê? Tirar a idolatria do coração de Israel. Então a gente precisa, né, compreender isso na nossa vida, compreender o que Deus quer. E Ele tem um plano geral. E Ele tem um plano geral e que eu e você nós encaixamos nisso aí. E se a gente não tiver encaixado, o que Ele vai fazer? Ele vai mexer, né, com as coisas para que a gente comece a entrar dentro daquilo que Ele quer. E aqui Ele começou a fazer isso. E aí, nesse capítulo 29, né, a partir do versículo... Agora eu vou ter que olhar aqui, né? Porque não está dando para enxergar, não. Capítulo 29, nós vamos ler. Isso. A partir do versículo 11, que fala assim, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, é muito bom a gente ouvir, né, uma palavra dessa de que Deus tem, né, pensamentos de paz, né, pensamentos bons ao nosso respeito. É bom, né? E muitas vezes as pessoas, né, começam a pregar, olha, Deus tem plano para você, Deus tem um plano de paz, né, Deus tem algo para fazer na sua vida. Só que o projeto que Deus tem na minha vida depende que está intimamente interligado ao plano que Ele tem, o quê? De salvação para a minha vida, para a vida da humanidade, para a vida do homem. Então não é algo que gira em função de mim mesmo, entendeu? Mas é algo que gira, está ligado, está linkado, né, uma palavra assim bonita, né? Está linkado com algo que a gente, o quê? Com algo maior, gente. E é isso que aconteceu com a vida de José. É porque pega ali Deus uma situação, né, familiar, né, do filho caçula, e aí o que vai acontecer? Leva ele para o Egito. E aí lá José pôde compreender o que Deus queria fazer. Usar a vida dele para um plano maior, para um plano que de salvação,
das pessoas daquela época que estavam presas àquela grande fome que passou e Deus usou a vida de José. Então, a nossa vida, nós fazemos parte desse plano de Deus. E quando Deus está falando aqui, né, para o povo que estava indo para o cativeiro, né, embora surgisse o quê? Muitos profetas que chegavam e falaram, não, esse cativeiro aí, né, esse cativeiro vai demorar pouco, né? Mas Deus tinha algo a fazer na vida do povo de Israel e ele precisava passar por aquele cativeiro. Entendeu? Então, existem algumas coisas que Deus precisa fazer, e talvez nós estamos vivendo esse momento, não é isso? E a gente, né, está todo mundo querendo sair, ficar à vontade, mas Deus tem algo que ele precisa fazer, e que nós precisamos reconhecer isso, e que nós precisamos voltar o nosso coração para aquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós. Então Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós, ele quer manifestar e revelar a glória dele, manifestar o poder dele na vida de cada um de nós, e muitas vezes nós saímos disso aí. Nós estamos achando que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para fazermos o que a gente quer, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para fazermos a vontade de Deus, para fazermos aquilo que o Senhor quer. E eu vejo muitas pessoas aí, né, que elas querem fazer o que elas querem, e nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, né, é revelar Jesus através das nossas vidas. E nós precisamos voltar a isso. Nós precisamos buscar, né, e falar, Senhor, o que o Senhor, como Paulo falou, Senhor, o que tu queres que eu faça? Nós precisamos caminhar e voltar ao plano que Deus tem para a nossa vida. E aí, quando a gente olha, Deus começou a levar cativo lá para a Babilônia. Dentro do projeto dele, passava por Israel, ter que passar por lá para tirar a idolatria do coração de Israel. E dentro desse projeto, né, que Deus tinha, ali também tinha os planos de Deus para a vida de cada um de nós. Cada um daqueles que foram levados ali. Por isso ele fala, eu bem sei os planos que tenho acerca de vós, né? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então o que acontece? Não adiantava nada, né, para o povo de Israel ali entender o seguinte, que Deus não iria fazer nada em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém, Deus ia fazer só uma coisa. Era o quê? A vara. Né? Era o fogo que iria destruir a cidade. Está entendendo? Porque Deus iria agora abençoar o povo, aonde? Em Babilônia. Por incrível que pareça, né? O povo de Israel olhar para isso, mas Deus vai nos abençoar lá em Babilônia. É lá que Deus vai fazer, mas é lá que Ele quer fazer, porque Ele quer fazer do jeito dele. E lá em Babilônia, o que ele faz? Lá em Babilônia, ele levanta quem? Os Daniéis, né? Os amigos de Daniel. Levanta o quê? Esther, Neemias, né? Mordecai, tantos homens e mulheres de Deus, que ali Deus o que? Tinha um plano específico que fazia parte do projeto dele, geral. E aqueles homens e mulheres foram utilizados por Deus para o quê? Para a manifestação e cumprir os propósitos de Deus, a vontade de Deus. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Né? Nós todos sabemos que Ele tem um plano de redenção da humanidade. Isso, né, porque Ele deu o seu Filho unigênito, né, antes da criação do mundo, Ele ofertou Jesus para que Ele morresse na cruz pelos nossos pecados. Ele amou tanto, né, de tal maneira que entregou Jesus. E aí o que acontece, gente? Nós precisamos nos colocarmos à disposição do Senhor. Falou, Senhor, me usa. Cumpre os teus propósitos, os teus planos na minha vida. Faça aquilo que o Senhor quer fazer. Eis-me aqui, Senhor, renova-me. Eu preciso que o Senhor faça uma obra na minha vida. Eu não sei qual é o teu plano, Senhor. Eu preciso que o Senhor me revele, me direcione. Sabe por quê, gente? Quando você tem um plano de Deus para a sua vida, né? Porque tem muitos crentes capengando, né? Andando aí, né, as apalpadelas como cego, sabe por quê? Porque não sabe a direção. Quando você olha para a vida de José, ele tinha o quê? O sonho. Deus plantou no coração dele o sonho, plantou no coração dele o quê? A vontade dele. E quando aquela mulher, né, veio, né, para cima dele, né, para isso, para se relacionar com ele, o que ele fez, ó? Porque ele sabia que tinha algo o quê? Maior.
Sabe por que muitas pessoas estão caindo, estão fraquejando? Porque não sabem o que é o quê? Não sabem a vontade de Deus para a tua vida. Entendeu? Porque quando você sabe que Deus tem algo glorioso, ou propósito poderoso, você não vai cair, não vai se afastar por qualquer coisa que Satanás manjar, que Satanás coloque para você. Por que assim, gente? Deus tem um projeto para a sua vida, mas Satanás também tem um plano para a sua vida. E o plano de Satanás é roubar, matar e destruir. E aí depende de você se posicionar. Qual plano que você quer que se cumpra na sua vida? É o plano de Deus? Um plano de paz? Né? Que vai te dar um fim, uma esperança para o seu futuro? Ou você quer ficar fracassado e parado no meio do caminho? Então, o que acontece aqui? Deus estava tirando o povo. E aí você começa a olhar, né? Palavra do Senhor, da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também o sacerdote e aos profetas, e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que Deus falou para eles fazerem lá. Edificai casas, habitai, plantai jardim, comei seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicar-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós tereis paz. Então essa era a vontade de Deus para o povo de Israel. Seria que orar, plantar, isso, testemunhar, e ali Deus iria cumprir o quê? O propósito dele na vida daquele povo. E o que acontece, gente? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então o que acontece, gente? Dentro de todo o propósito de Deus, todo o plano de Deus, o que vai acontecer? Satanás vai usar pessoas, vai usar falsos profetas para trazer o quê? Confusão, para tentar o quê? Frustrar aquilo de bom que o Senhor quer fazer na sua vida. E por isso você precisa ter o quê? Convicção, entender qual é a vontade de Deus para a sua vida e não abrir mão disso aí. Por isso que a gente olha, abre na internet, os caras falando, isso aqui agora pode, filho, você pode fazer à vontade, isso aqui pode fazer à vontade. Eu não vejo ninguém para a internet dizer, filhão, você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Mas sempre incentivando a pessoa a viver uma vida fraca, medíocre, carnal, mundana. Sempre de ver pessoas assim, cara. Será que você ainda precisa, né? Precisa que desenhe? Que isso quer tirar, né? Enfraquecer a vida espiritual da igreja. Ninguém vai para te ensinar e dizer, filho, começa a buscar, né? Buscar avivamento, buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo, controlada pela vontade de Deus. É sempre o quê? É debate para você, não, você pode fazer isso, filho. Você não pode fazer isso. Parece que é coisa de criança, gente. Porque quando você, né, é uma pessoa adulta, você sabe o que você quer. Você sabe qual é a vontade de Deus e você vai prosseguir em fazer a vontade de Deus. Não, isso não é a vontade de Deus, eu não vou me contaminar, como falou Daniel. Né? A pessoa de Daniel falou, não, eu vou comer o manjar aqui do rei, não tem problema não, eu estou aqui em cativeiro. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar. E Deus o honrou, gente. Sabe? E Deus o honrou, e Deus fez sinais, Deus deu a ele sabedoria, Deus fez com que o plano dele cumprisse na vida dele. Gente. Então, muitas vezes, nós estamos abrindo a mão, né, do projeto de Deus na nossa vida por manjares. Manjares que Satanás faz para que a gente acabe entrando o quê? Dentro do plano dele.
dentro do plano do diabo, que é roubar e matar e destruir. E aí você fica com a sua vida fracassada, porque você cedeu a Satanás. Eu quero dizer nessa noite que você pode, em Cristo Jesus, abrir o teu coração e falar: Senhor, me perdoe, eu quero voltar a andar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, no projeto que o Senhor tem para a minha vida, faz a tua vontade na minha vida. E é isso que nós precisamos. E o que aconteceu? O povo só seria bênção se cumprisse aquilo, gente. Às vezes nós queremos que Deus, pegamos a palavra aqui, e a gente, não, o Senhor vai me abençoar. Que isso? Deus não vai ficar fazendo a tua vontade. Por quê? A bênção de Deus, a palavra de Deus só vai cumprir na sua vida quando você está no centro da vontade dele. Não adianta você estar querendo fazer o que você quer e achar que Deus vai fazer a tua vontade. Deus não é igual esses pais moderninhos, que fazem a vontade do filho. Não é. Entendeu? Por quê? Ele nos ama. E porque ele nos ama, ele o quê? Nos corrige, diz a palavra do Senhor. Entendeu? Então, assim, se você está sem correção, porque Deus não faz isso. Realmente, você está longe da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que, assim como o pai corrige o filho que ama, aqueles pais, esse de hoje, assim como o pai corrige o filho que ama, assim o Senhor nos corrige. Para que nós nos participemos, sabe o quê? Da sua santidade. Entendeu? Então Deus nos corrige, nos ensina, para que a gente participe o quê? Da sua santidade, da natureza dele de santo. Porque só podemos nos relacionarmos com Deus em santidade. Só pode isso, gente. Não adianta qualquer outra pessoa chegar e falar outra coisa. Deus é santo e só podemos nos relacionarmos com ele assim, em santidade. Por isso que ele entregou o Filho dele, por nós, para que através do sangue de Jesus fôssemos justificados, e justificados pelo sangue de Jesus, a paz de Deus viesse a reinar em nosso coração. Então o que aconteceu, gente? Israel só seria bênção se fizesse aquilo que Deus está mandando. Deus só vai cumprir os propósitos dele se você estiver aonde ele quer, gente. Então, Jerusalém era a cidade santa, era a cidade bonita. Não é isso? Toda linda, com o templo, os profetas, os túmulos de Abraão, de Davi, de Salomão, estava tudo lá. Mas naquele momento, a bênção de Deus só viria para Israel lá em Babilônia. Era lá que eles iriam crescer. Era lá que eles iriam frutificar. Era lá que Deus, dentro do seu plano geral, ele ia trabalhar no projeto dele específico para a vida de cada um daqueles homens e mulheres que confiaram no Senhor. E é o que aconteceu, com Daniel, com Esté. Deus fez cumprir, Deus exaltou o nome dele na vida dele, dentro do projeto que ele tinha. Para quem ficou em Jerusalém servindo o Senhor, sabe o que acontecia? Olha, vocês vão ficar aí, vocês vão sair. A única coisa que eu posso prometer para vocês, sabe o que é? É o resgate da sua vida. Você vai sair com a sua vida. Você não vai sair com mais nada, porque a cidade vai ser destruída. Foi o que aconteceu com Jeremias, foi o que aconteceu com Baruch, capítulo 45 de Jeremias, que ele estava esperando coisas grandiosas, grande tratamento. Falou: filho, a única coisa que vai acontecer contigo é para onde você for, você está com a sua vida, tá bom? Então assim, gente, a gente precisa pensar nisso aí. Eu quero que você reflita nisso, para você começar a entender as coisas, porque senão você vai ficar vivendo aí, olhando as coisas só no plano natural. E aí no plano natural você vai colocar a tua experiência, a tua esperança na política, nos governos, nos homens. Você vai ficar pensando tudo isso, porque você não tem a visão de que Deus quer fazer na tua vida. Você não sabe o plano de Deus para a sua vida. E aí, quando você não tem um projeto, isso aí qualquer pessoa tira você do seu foco. Qualquer pessoa tira você, qualquer coisa tira você. O problema da igreja é isso, gente. Mas qualquer pessoa na internet fala um monte de abobrinha, e aí você já fica todo apavorado. Já mexeu, já abalou com a sua fé. Por quê? Porque você não sabe o que Deus quer para a sua vida. E você precisa buscar direção de Deus nisso aí. Então eu quero dizer para você, tem um projeto de Deus, um plano de Deus, para a vida de toda a humanidade, de todo homem, é que este evangelho, o evangelho, essa boas novas de que Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, para tirar o pecado, não é isso? Precisa ser chegada a todos os povos e todas as nações. É isso que a palavra diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós estamos aqui para abençoar as famílias da terra. Você precisa entender isso. Você está aqui para ser uma bênção. Por isso que o Senhor nos deu do seu Espírito. Por isso que o Espírito Santo
habita em nós. Então eu quero convidar você nessa noite a entender isso, a refletir sobre isso, ao plano que Deus tem na sua vida. Nós podemos orar nesse momento. Eu quero convidar você a orar nesse momento, né? E nós vamos estar orando. Eu quero que você esteja refletindo nessa palavra, né? Entendendo qual é a vontade do Senhor, não sendo uma pessoa insensata, insensível, né? Mas sendo uma pessoa que tenha discernimento, que tenha entendimento, que tenha os olhos do seu entendimento, do seu coração iluminados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos orar, nós vamos nos colocar diante do Senhor nessa noite e clamarmos a Ele, pedimos ao Senhor, que o Senhor, que é o nosso pastor, é Ele que nos conduz a pastos verdejantes, é Ele que nos leva a águas tranquilas, Aleluia. É Ele que nos leva por veredas de justiça, que nos dá a direção por amor do seu nome, é Ele que prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos, é Ele que nos consola com o seu cajado, com a sua vara, Ele que nos consola e que nos direciona. Ó Senhor amado, ó pastor da nossa alma, nós invocamos a tua presença nessa noite aqui, Senhor, que o Senhor esteja visitando a cada casa, a cada família, a cada coração, Senhor, e quebrantando, ó Deus, e trazendo entendimento, e trazendo, ó Deus, esclarecimento da tua vontade, do teu querer, do teu plano. Senhor, acende o chamado, acende a chama, mas, ó Deus, inflama, traz visões, traz sonhos, derrama do teu Espírito, derrama da tua palavra, da tua graça, em nome de Jesus, ó Pai. Visita, Senhor, visita cada casa, visita cada família, pessoas aflitas, Senhor, revela, mostra, Senhor, o teu plano de paz, para dar esperança e um futuro, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vai tocando, meu Pai, vai libertando, vai quebrando as cadeias, vai tirando o desânimo, vai tirando a cegueira, resplandece em cada coração, aviva para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem, entre cada casa e cada família, em nome de Jesus, e revela, e desperta, e aviva, e cura, e liberta, vai tocando, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus, que Ele
pastor Martin, você tenha entendido que você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Entenda isso, porque se você entender isso, vai haver festa no céu nessa noite, porque você vai se entregar a Ele e vai tomar posse da vida que Ele tem para você. Entenda isso, você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Quando diz que nós seremos abençoados, e o pastor Martin fez uma pergunta para nós no início: você tem sido uma bênção para outro? Eu e você fomos chamados para ser bênção na vida dos outros. Então seja uma bênção na vida dos outros. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. E lembra, ele frisou que o Senhor, ele tem um plano especial, um plano perfeito, um plano para você ter paz, para você ter prosperidade, para você alcançar coisas maiores do que aquilo que você muitas vezes pensa e quer. Deus tem muito mais. Simplesmente você tem que confiar naquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. É muito bom escutar palavras que nos motivam, que nos levanta, que nos valoriza, mas nunca se esqueça que o que vai te impulsionar são os contra-ataques. E o inimigo, ele tem um plano também contra a tua vida. Ele quer te frustrar, ele quer te parar, ele quer te paralisar, ele quer roubar, matar e destruir seus sonhos. Então não aceite isso na sua vida. Tome posse e fala para você mesmo assim: eu sou uma bênção. Eu serei uma bênção na vida dos outros. Eu serei uma bênção dentro da minha casa, no meio da minha família. Eu serei uma bênção no meu trabalho. Eu serei uma bênção na escola, na faculdade. Eu serei uma bênção onde o Senhor me levar, Senhor. Entenda isso nessa noite no nome de Jesus. Eu creio que eu e você se tornaremos pessoas melhores. Aí nós vamos ver milagres acontecer, coisas sobrenaturais acontecer no nosso meio. Aí eu creio que seremos avivados, porque o avivamento é isso, é compreender a vontade de Deus e buscá-lo de todo o coração. Aleluia! E se tem alguém aí nessa noite que ainda não entregou a tua vida para Jesus, esse é o momento. É o momento onde está você e Deus, e você pode dizer para o Senhor: Senhor, essa palavra mexeu com o meu coração, eu compreendi o meu real valor e o que eu preciso fazer e o que eu preciso deixar de fazer. Nessa noite eu quero receber o Senhor como meu único e suficiente Salvador, e eu quero entregar tudo nas tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida aí, por dedicar esse tempo ao Senhor, estar junto conosco nessa comunhão com o Senhor. Obrigado, pastor Martin, muito usado hoje nessa noite aqui. Deus sabe dos propósitos dele de você estar aqui também. Que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde, que Deus dê aquilo que você almeja no seu coração, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez e agradecer ao Senhor por esse tempo. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo precioso. Te louvamos pelo louvor, pela adoração. Oh Deus, abençoa os dízimos, as ofertas da igreja. O Senhor conhece cada um de nós. Abençoe a família de cada um, Senhor Deus, e nos leva para o centro da tua vontade. Nos leva a cumprir o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por esse tempo precioso. No nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor volte a face dele sobre a tua vida e derrame graça e misericórdia sobre você, a tua casa e os teus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor olhe para você de uma forma especial nessa noite e que o Senhor derrame as bênçãos do céu sobre a sua vida, no nome de Jesus. E
que o Senhor te abençoe, te guarde e conceda a você aquilo que você não vai encontrar nas pessoas, no dinheiro, nas coisas, que você só vai encontrar no Senhor. Que o Senhor te abençoe com a paz, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana assim, diferente mesmo, confiantes no Senhor, dependente dEle, porque a vontade dEle vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? Fiquem com Deus e não esqueça de amanhã estar indo lá na igreja, né? Levando alimento, orando, levando o teu dízimo, a tua oferta e agradecendo a Deus, porque até aqui Ele nos ajudou, Ele nos sustentou, Ele abriu portas, Ele nos curou, Ele nos libertou, Ele fez milagres sobre as nossas vidas. Vamos ser gratos a Ele, no nome de Jesus. Um beijo no seu coração e que Deus nos acolha nessa noite no nome de Jesus. Fiquem com Deus.